Peraí, deixa eu aceitar o pessoal que está entrando, porque quando eu estou no celular, eu consigo aceitar, ao mesmo tempo saber, mas aqui eu tenho que ir minimizando a tela, É só abrir o celular só e no deixar computador. ligado para a câmera e microfone. Oi? É só abrir o celular e deixar desligada a câmera e o microfone. Mas só que fica dando microfonia. Eu baixei todo o som do celular e desliguei tudo, mesmo assim ficou dando microfonia. Eu não sabia, não. Aí por isso que fica ruim. Mas vamos lá. Ontem eu fiz assim e aí foi. Então, gente, como eu disse para vocês, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a República Velha. Então, na aula passada, nós falamos sobre a chamada República da Espada, né? Vimos lá a proclamação pública pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né? E o seu vice, que ficaram no poder até 1894. Aí acaba a chamada República da Espada, era chamado de Espada, porque dois militares que estavam no poder, e inicia a chamada República Velha, né? Ou República das Oligarquias, ou também chamada República do Café com Leite. Então, assim, várias denominações recebem esse período da história do Brasil, que vai de 1894 até 1930, né? Quando Getúlio Vargas dá um golpe e assume o poder. Uns chamam de golpe, outros chamam de revolução. Mas nós vamos ver esse período aí, né, que vai até 1930, que era dominado pela oligarquia brasileira. Então, para começar, vamos analisar um pouquinho aí dessa charge. Então, vocês podem ampliar com o celular. Então, essa charge aí que você vê, né, aí na imagem, é dos tempos da Primeira República. Então, vamos dar uma olhadinha, uma lidinha nela aí. Então, tem movimentação do chapéu de um candidato a deputado para as eleições. Então, vamos lembrar, a República tinha sido proclamada, as pessoas agora começavam a votar para escolher deputados, senadores, prefeitos, e o próprio presidente, né? Então, vai iniciar aí o processo eleitoral no Brasil. Mas vou lembrar um detalhe para vocês. Nesse momento, o voto ainda não era secreto e nem eram todas as pessoas que podiam votar, né? Quem votava eram os alfabetizados. E aí depois, gente, vai ser considerado alfabetizado a pessoa que sabia escrever o nome. Então, muita gente vai ser ensinado a escrever o nome para poder ter esse direito ao voto, né? Mas aí, vamos ver essa movimentação do chapéu. Olha aí como ele se movimenta de fevereiro a março, de abril a maio. Peraí, deixa eu aceitar. De abril a maio, de junho a julho, olha aí, de agosto a setembro, de outubro a dezembro e depois de dezembro, né? Então, vamos lá. O que essa sequência de imagens sugere para vocês? O que vocês acham que isso aí representa? Que conforme ele foi ganhando autonomia, ele deixou de ligar para o povo, Dan? Assim, em certos momentos, ele deixa de ligar para o povo, né? Então, assim, imagine um candidato no ano de eleição. Como é que está a movimentação do chapéu dele? No início do ano, olha a postura dele, né? Um pouco meio que arrogante aí. De abril a maio, como é que ele faz com o chapéu de abril a maio, gente? Começa a dar uma levantada, né? Aí, em junho a julho, o que ele faz? O que ele faz, pessoal, de junho a julho? Ele começa a se curvar, né? Ó. De agosto a setembro. Oh, muito bem. Ótimo, isso mesmo. Exatamente, você conseguiu pegar o cerne aí da questão, né? Então, olha, de junho a julho, ele começa a se curvar, né? De agosto a setembro se curva mais ainda. E de outubro, na época das eleições, a dezembro, já está fazendo o que com o eleitor? Abraçando, né? E depois que acabou as eleições? Sai fora. Sai fora. É o que o Diego falou. E depois que ele ganha o voto dele, que ele já foi eleito, tem autonomia,
o eleitor não serve para mais nada. Então, se a gente perceber a sequência de votos aí, nós vamos ver o oportunismo do candidato, né? Será que É isso é muito uma diferente realidade hoje em dia, não, pronto. Ótimo. Será que é muito diferente? Então, o candidato, olha, passa 4 anos e esqueceu o povo. Aí começa o ano da eleição, aí começa a conversar com o povo e tal. Vai chegando o período da eleição, se curva para o povo é bom, um abraço o povo. Mas depois que acabou a eleição, né? Nem lembro se existe. Muda a... Oi? Quando acaba a eleição, nem lembro se Como? existe mais. Nem lembro se existe mais eleitor, né? Então, a gente vê aí que é uma postura muito oportunista, né? Vocês acharam o título da charge adequado? Ao título, Movimentação do chapéu de um candidato a deputado para as eleições. É um título adequado, gente? Vocês acham? Ou vocês acham que devia ter outro título? Né? Então, essa charge aí sugere o que sobre as eleições naquele tempo? O que vocês acham que sugere sobre as eleições? Não só naquele tempo, né? A colega falou aí que, de certa forma, né, não é muito diferente de hoje, não. Já que ninguém quer falar, vamos dar continuidade. Então, gente, esse período da chamada República Velha, né, é um período onde quem vai dominar toda a política nacional vão ser as oligarquias. Então, quem vai estar no poder são oligarquias. E o que significa a palavra oligarquias? Então, oligarquia é uma palavra que vem do grego. Oli significa poucos, arquia significa poder, governo. Então, quem está no poder são poucas pessoas, é um governo de poucos, e é um governo feito para poucos. Né? Diferente do que se propõe a república, dentro de uma oligarquia, quem está no poder, os beneficiários do poder, são os poucos, né, que estão ali tendo os privilégios. Então, se a gente partir dessa definição, a primeira república no Brasil caracterizou-se por esse modelo, onde o poder político ele está concentrado num número muito pequeno de famílias, né? O mesmo partido político ou grupo político, ele predominava e ficava no poder por anos e anos. Então, acabou a monarquia. Durante a monarquia, as classes mais ricas tinham privilégio, mas mudou-se para a república e não mudou muita coisa, não. Né? Então, algumas famílias ou grupos econômicos mais poderosos é quem continuou tendo poder e é quem continuou tendo privilégio. Então, para conquistar... Agora, qual era a diferença? É porque antes era monarquia, não havia o voto, as coisas se perpetuavam. E agora? Agora tem eleições, né? E para essas famílias continuarem no poder e continuar mandando, eram precisas ser eleitas. E o que elas faziam para se manter no poder? Né? Então, os políticos saídos das famílias mais poderosas de cada estado, o que eles faziam? Induziam os eleitores a votar no candidato que eles indicavam, né? E essa prática vai ser chamada de coronelismo. Então, o coronelismo, ele vai contribuir para que as oligarquias permaneçam no poder, né? Para que essas famílias privilegiadas continuem mandando. E como é que isso ocorre, né? E quem eram esses políticos, né? Os coronéis. Então, os coronéis eram grandes fazendeiros da época da Guarda Nacional. Então, era assim, gente, olha. Na época da monarquia, não havia, vamos dizer assim, uma força, uma Guarda Nacional em tudo quanto é lugar. Imagine aqui, Biaçucê. Lá na época da monarquia, em 1850, será que existia aqui batalhão de polícia? Será que existia aqui militares? Claro que não. E assim também não existia em muitas regiões do país. Então, você tinha lá o exército, né, que estava mais centralizado ali no monarca, mas nas regiões mais distantes não havia o poder de polícia, não havia essas coisas. Então, o que aconteceu? O monarca, ele concedeu o título da guarda, que era o título de coronel, para famílias
mais importantes da região. Então, vamos imaginar em Imbé-Açucé, tinha uma família rica, um homem aqui chamado Leolino. Então, muitas vezes, esse título era comprado ou então doado pelo monarca. Olha, eu vou doar o título de coronel para Leolino Alves, lá naquela região lá de Imbé-Açucé. E aí, então, a pessoa acabava tendo o título de coronel. Mas a monarquia acabou. Só que a monarquia acabou, mas o título que aquela pessoa teve e a influência que ela tinha não acabou. Pelo contrário, ampliou-se. Acabou a monarquia, ele continuou tendo o título de coronel. E como coronel, ele mandava e desmandava naquela região, porque ele tinha autonomia ali. Né? Então, esse coronel, como ele... Oi? Desculpa cortar você aí. Pelucas me pediu para te avisar aqui que ele não tá podendo participar de suas aulas, mas ele tá fazendo todas as atividades, viu? Ok, tudo bem. Obrigado. Então, assim, o coronel, ele se institui, então, de muito poder, porque ele é a pessoa influente naquela região. Então, acabou a monarquia, o coronel continuou poderoso, agora vai ter o voto. Então, agora, deputados, senadores, governadores, todo mundo que tem interesse de manter o voto, vai atrás de quem? Do coronel, porque é o coronel que tem a influência direta no eleitor. Então, olha essa imagem aí, no celular de vocês, a gente tem um coronel, né? E aí nós temos aí os eleitores. Então, esse coronel, por que ele tem influência sobre o eleitor? É porque ele é o contato direto, né, entre o político e o eleitor. Ele é esse contato direto, né? Então, por exemplo, na época que falta, sei lá, emprego, o coronel garante ali alguém trabalhar nas terras dele, então o coronel passa a indicar quem vai ser, quem vai trabalhar naquela cidade, quem vai exercer tal cargo, quem vai exercer isso, então ele acaba sendo uma pessoa muito influente, por estar muito próximo ao eleitor. Então, o candidato, ele sempre vai recorrer ao coronel para conseguir votos. Você deve estar se perguntando, mas quem garante que o eleitor vai votar em quem o coronel mandar? Quem é que garante isso? Como é que vocês acham que acontecia isso, gente? Vamos lá? Então, quem é que vai garantir que o coronel que a pessoa vai votar em que o coronel mandar? Muito simples. Havia vários tipos de ameaça. Então, uma delas, o jagunço do coronel acompanhava o eleitor até o local de votação. Então, o coronel, né, ele tinha muitos jagunços, então ele tinha ganhado essa autonomia, né, para ter a sua guarda pessoal, então tinha os seus jagunços. Os jagunços estavam ali perto da mesa de votação, estava ali perto da onde aconteciam as eleições. A eleição era aberta, então se o eleitor marcasse um X lá no candidato que era opositor ao coronel, aquela pessoa, imediatamente, ela poderia ser mandada embora do emprego, ser mandada embora das terras do coronel, ela poderia apanhar. Então, assim, a eleição sendo aberta, né, o eleitor já ia ali com o papel na mão, com o nome do candidato escrito, que o coronel tinha dado, e ele tinha que depositar aquele papel na urna, né? Esse voto aí recebeu o nome de voto de cabresto, né? Então, a região onde o político tinha um grande prestígio, era bastante conhecido, ou muito bem votado, ficou conhecida como curral eleitoral, né? Então, era o curral eleitoral, por quê? Porque o voto era de cabresto, então o voto era, as pessoas eram obrigadas a votar em que o coronel mandasse. Quem se atrevesse a ir contra, sofreria as consequências, né? De ser demitido, de ser mandado embora daquela região, de perder oportunidades de trabalho, né? Ou poderia, inclusive, apanhar, ser expulsa, ser torturada. Então, havia tudo isso, né? Então, olha a imagem aí para representar um pouquinho do que era o voto de cabresto. Então, aperta o 1, depois o 5. Olha lá o servidor. Sim, senhor coronel. Se eu não votar em que o coronel manda, eu posso sofrer consequências, né? Então, outra coisa muito comum que acontecia para que essas famílias se mantivessem no poder, né, além dessa compra de voto aí, era também a fraude.
né? Muitas fraudes eleitorais ocorriam, né? Que era uma característica comum desse período. Havia todos os tipos de fraude que vocês imaginassem. Então, era comum falsificar o resultado, né? Então, fulano teve tanto, não, mas nessa região aqui, quem vai ganhar é tal pessoa. Então, o coronel determinava e aí todo mundo tinha que se virar para dar aquele resultado que o coronel indicou. Havia roubo de urnas, né? Havia inclusão de voto de crianças, né? Vamos lembrar que, né, só podia votar maiores de 21 anos e homens, mas havia, muitas vezes, né, as crianças que faziam o papel de homem lá. Havia, inclusive, voto de defunto e pessoa inexistente. Então, uma pessoa ia lá, votava 2 vezes, né? Por um parente que já tinha morrido, ou como se fosse ele mesmo. Assim, os mais poderosos sempre permaneciam no poder. Então, tem outra charge aí, dá uma olhadinha nela, né? Uma charge aí denominada as próximas eleições. Então, nessa charge, a gente tem um defunto. Olha o que o defunto fala para o cara, né? O cavalheiro que vai aí à cidade quer ter a gentileza de me fazer vista esse título de eleitor? Claro que defunto não vota, né, gente? Mas é uma charge aí para satirizar o que acontecia na época, né? E aí o cara olha com aquela cara, assim, de indignação. Mas era uma coisa comum. Então, como é que isso se dava? Isso aí acabava gerando que aquelas famílias privilegiadas continuavam sempre no poder. E essa troca de favores, será que era só entre o coronel e o prefeito ali daquela região? Claro que não, gente. Ela acontecia em todas as esferas da política nacional. Então, essa prática de trocar o voto por favores, então ela predominava desde o municipal, o estadual e o federal. Então, seguia as mesmas práticas da indicação do chefe do Estado. Então, aí o que acontecia? Aquelas oligarquias, ou seja, aquelas famílias estaduais mais ricas e mais poderosas, ajudavam a eleger deputados e senadores que eram favoráveis ao presidente. Então, olhe este gráfico aí para a gente desenhar um pouquinho como é que acontecia. Então, quero que vocês olhem, né? 70% da população nesse período vivia no campo, né? Então, a gente tem esse gráfico representando. Aí nós temos o gráficozinho do trabalhador. Então, esse trabalhador, gente, ele era desassistido do governo. Então, na República Velha, foi um período terrível, porque as pessoas não tinham acesso à saúde, não tinham acesso à educação, à moradia, a lazer, nem se fala. O Estado, praticamente, não fornecia nada para a população. Essa população mais carente, que não tinha como se virar, muitas vezes ia pedir apoio ao coronel. Então, o coronel tinha essa força grande, por quê? Porque ele era rico, e ele poderia, de certa forma, ali, dar algum favor para as pessoas que passavam fome, que tinham necessidade. Então, o que o coronel dizia? Olha, você vai votar aqui nesse candidato, e em troca eu vou te dar um emprego, e em troca eu vou deixar você trabalhar nas minhas terras, em troca eu vou te dar uma dentadura, né? Em troca, sua filha vai estudar na escola, ou seja, o coronel dava, né, uma bugiganga, um benefício ali para o eleitor. O eleitor, em troca disso, né, dava o voto a quem o coronel mandasse. Então, o coronel, ele mandava essas pessoas votarem, por exemplo, no prefeito. Mas aí, o que o coronel ganhava? O coronel, olha, prefeito, tudo bem, vou mandar o povo votar aqui no senhor fulano de tal. Mas, em troca, eu quero que o senhor faça uma ponte aqui nas minhas terras, ou que o senhor faz a estrada, que constrói uma barragem. Então, o prefeito, para ele ser eleito, precisava dos votos do coronel. Então, ele fazia favores aos coronéis e, em troca, recebia o voto. Agora, olha a figurinha de cima. Muitos deputados e senadores precisavam dos votos, e eles recorriam a quem? Aos prefeitos e coronéis. Então, esses deputados e senadores pediam ao voto, e em troca, o que eles dariam para esses prefeitos? Olha, se a gente for eleito, quando a gente estiver lá no Senado, nós vamos liberar verbas para o seu município, nós vamos lhe beneficiar de alguma forma. Ótimo. Aí esses deputados e senadores, que faziam parte, né, da oligarquia, faziam a mesma coisa em relação ao presidente. Então, nós vamos ali dar esses votos ao presidente, e em troca, o que o presidente vai fazer por nós?
o presidente promete não intervir nos estados e municípios, dá total autonomia aos estados e municípios. Então, todo o processo eleitoral, pessoal, era uma troca de favores. O voto era trocado por favores. Então, era trocado por favores entre o eleitor, entre os prefeitos, entre os coronéis, entre os presidentes, senadores e todo mundo. Essa prática, na época, gente, era considerada uma prática normal, comum. Ninguém achava que isso era corrupção, não. Ela foi denominada por um governador de política dos governadores. Então, né, essa prática aí de troca e compra de votos foi chamada de política dos governadores. Deixa eu aceitar, porque eu acho que tem que alguém entrando. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim, Pro. Posso continuar, então? Olha, qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Aí, então, para ver se vocês entenderam mesmo, vamos lá, mais uma perguntinha. Certinho? Olha, a política dos governadores foi um esquema político em quê? Então, acabei de falar para vocês, né? Esse esquemazinho aí foi chamado de política dos governadores. Então, vamos lá. A política dos governadores foi um esquema que, letra A, as alianças não importavam, cada um governava sozinho. Letra B, por meio de alianças e troca de favores, as oligarquias reafirmavam seu poder. Letra C, os favores eram trocados somente entre os coronéis. Ou letra D, as alianças e favores importavam somente para os governadores. Então, um tempinho aí, vocês respondam. Qual? B. B? B ou D? Eu acho que é B. B. Quem mais? B. Letra Ótimo. B. Vai falando aí. Ótimo, gente. Eu não tô vendo o chat, mas vocês vão falando. Então, parabéns. Vocês estão ligados mesmo, viu? Muito bem. Então, a letra correta é a letra B, né? Então, a política dos governadores foi por meio dessa aliança e da troca de favores, as oligarquias aí reafirmavam seu poder. Parabéns, gente. Vocês estão ligados, hein? A outra. Regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas com interesses comuns. Letra A, democracia. Letra B, anarquia. Letra C, oligarquia. Ou letra D, monarquia? Letra C. Letra D. Ah, povo sabia. Oligarquia. Letra C. A letra C. C. Que tem. É C. Ótimo, gente. Parabéns. Vocês são retados mesmo, hein? Que legal. Letra C. Muito bem, isso mesmo. Então, gente, olha, tem um textinho. Vocês conseguem ler esse texto? Eu ia pedir alguém para ler, mas eu acho que ficou pequeno. Dá para ler? Dá. Quem poderia ler aí? Eu leio, vai. Vamos lá. Dia de eleição em cidade pequena, no interior do Ceará. Vai lá. Dia de eleição em uma pequena cidade do interior do Ceará. Certo dia de eleição, na pitoresca cidade de Pacatuba, cobriu-se de luto uma família de muitos filhos. O pai foi assassinado depois de uma discussão acalorada em defesa do chefão político. Tombou o pobre homem, que fora arrastado como autônomo para votar. Ou, por outra, servia ao coronelão, homem dono de engenho e senhor de grande prestígio. Queria agradar unicamente. Não tinha outro objetivo senão esse. Mal sabia assinar o nome. Para ele, aquele dia era de festas. Uma semana antes, recebera um par de botinas, uma camisa de chita e um chapéu de palhas desobado. De madrugada, saíra de casa. Viajara 2 léguas e agora vinha dar livremente o seu voto a Coronel X. Estava contente consigo. Beberia um bom trago de graça e também almoçaria na casa da Câmara, nas mesas postas ao longo do salão, como num rancho de saudades. Essa a maior honra que lhe tributava. O dia de eleição em Pacatuba sempre fora festivo. Nesse dia, a cidade se transformava como milagrosamente. Tomava tonalidade nova e pitoresca. Alguns matutos envergavam fraques do tempo do bumba,
Iam votar sim. Os granfinos do lugar riam, daqueles cidadãos que, de longe, vinham fingir eleitores, brincar de votar. Ótimo, obrigada, ótima leitura, parabéns. Então, gente, primeira questão aí. Como é que o texto descreve o eleitor que foi morto em defesa do chefão político? Como é que vocês acham aí que está descrevendo o eleitor que foi morto em defesa do chefão? Foi visto como certo, como correto? Como é que ele está sendo visto aí? Tombou o pobre homem que fora arrastado como um autônomo para votar por outra, servia ao coronelão, homem dono de engenho e senhor de grande prestígio. Queria agradar unicamente, né? Como os historiadores denominam o tipo de voto dado pelo personagem eleitor? O personagem do texto aí, como é que ele recebe o nome? O tipo de voto é o voto de quê, gente? Vamos ver? Então, assim, como é que o texto descreve o eleitor que foi morto em defesa do chefão político? Então, assim, parece que ele descreve como alguém que agia como autônomo, né? E era um pobre analfabeto. Então, esse voto... Meio que manipulável e comprado também, esse eleitor. Isso, muito bem, né? Era manipular, de certa forma, assim, tá ali como no dia de voto, olha o que ele coloca, né? No dia de votação, aí a pessoa ia para lá, tinha comida, tinha bebida e tudo mais, então, assim, estava parecendo até que era uma festa, mas ele já tinha ali a pessoa com quem ele tinha que votar. Muitas vezes, gente, o eleitor achava aquilo, ele não achava que ele estava fazendo nada demais, ele achava que era, de certa forma, olha que coisa, olha que bacana, eu ganhei uma botina, ganhei um cinto, ganhei não sei o que, só para me fazer um X ali. Então, muitas vezes, esse eleitor, ele não tinha consciência do que o seu voto representava, né? Achava o dia da eleição um dia de festa, porque geralmente o coronel mandava fazer comida, então, tinha comida, tinha bebida, às vezes as pessoas iam até votar nesse interesse. Então, antigamente, hoje é proibido o candidato dar comida nas suas casas no dia da eleição, mas era comum, eu me lembro quando eu era criança, eu adorava o dia de eleição, porque às vezes a gente ia na casa dos vereadores almoçar, né? Então, assim, isso não é uma coisa tão antiga também, não. Mas, assim, essa própria falta de consciência, então as pessoas não tinham, a República estava sendo proclamada, então a pessoa não tinha consciência do que era o seu voto. Então, esse voto era chamado de voto de cabresto, né? Por quê? Porque era um voto controlado pelo coronel. E aí, conforme o texto, né? Ele trocou seu voto por quê, gente? Por um sapato, comida, cachaça. Isso, né? Um chapéu de palha, um sapato bonito, uma camisa de chita. Então, assim, é como se o voto não valesse praticamente nada. Esse período, pessoal, ficou conhecido como República do Café com Leite, né? Atualmente, tem alguns historiadores que contestam esse termo, mas, assim, em todos os vestibulares, Enem, a gente ainda usa aí essa expressão República do Café com Leite ou Café com Política. Então, para muitos historiadores, o período da República Velha, né, também é chamado de Primeira República, também é chamado de República das Oligarquias, ele ficou conhecido como política do café com leite, né? Essa prática aí deriva da política dos governadores. Mas por que era chamado de política do café com leite, vocês sabem? Quem lembra aí? Por que era chamado de política do café com leite? Ficava entre São Paulo e Minas, que eram produtores de café e leite. Muito bem. Então, né, a origem disso aí estava aí no destaque que era dado a Minas Gerais e a São Paulo, né, que eram os dois estados que controlavam o país. Então, tanto Minas como São Paulo produziam muito café, né, e o café era o principal produto de exportação brasileiro. Minas também havia uma grande criação de gado, e aí ficou nessa denominação política do café com leite. E aí eram os estados de São Paulo e Minas Gerais que tinham maior
colégio eleitoral, de certa forma, e tinha o poder econômico mais aquisitivo, eram as oligarquias mais poderosas, que indicava os candidatos a presidente, né? Então, o presidente, ora era um paulista, ora era mineiro. Então, assim, tem historiador que contesta hoje que não era só São Paulo e Minas, não, né? Havia alguns outros estados que tinham algumas influências também, Rio de Janeiro, Bahia e tal, mas, assim, os mais influentes mesmos eram São Paulo e Rio de Janeiro. Então, por que São Paulo e Minas Gerais, gente, desculpa. Por que São Paulo e Minas no poder? Então, todos dois eram grande produtor de café e de gado, né? Por isso, Minas também tinha uma bancada muito grande de deputados, né? O que acabava aí favorecendo a esse grupo, né? Então, os paulistas e os mineiros acabaram se aliando, né? São Paulo pelo Partido Republicano Paulista, o PRP, e Minas Gerais, o Partido Republicano Mineiro. Então, eles tinham uma espécie de acordo onde só eles lá que indicavam. Ah, professor, esse outro estado indicasse, provavelmente seria mais difícil de eleger, né? Porque São Paulo e Minas acabava tendo mais influência e também, assim, acabava cedendo. Olha, não, vota aqui na gente, que a gente dá autonomia lá para o governador do seu estado, ele fazer o que bem entender lá. Certinho? Agora, tem outra perguntinha aqui do Enem agora para vocês. Então, preste atenção na pergunta, se quiser um tempinho aí para responder também. O problema central a ser resolvido pelo novo regime, que no caso, gente, é a República, era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o ato imperial com grau suficiente de estabilidade. Então, o próprio presidente Campos Salles resumiu claramente o seu objetivo. É de lá, dos estados, que se governa a República por cima das multidões que tumultuam agitadas das ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Então, nessa citação, o presidente do Brasil, no período, expressa uma estratégia política no sentido de, letra A, governar com a adesão popular, ou seja, pedir apoio ao povão. B, atrair o apoio das oligarquias estaduais. Letra C, conferir mais autonomia para os prefeitos. Letra D, democratizar o poder central. Letra E, ampliar a influência da capital no cenário nacional. Letra B. Moço, meu Deus do céu. Vocês estão muito chiques. Letra B, viu? Resposta correta, parabéns. Parabéns, vocês acertaram. Muito bem, ótimo. Então, de certa forma, pessoal, esse é o contexto político da República Velha. Mando dos coronéis, mando das oligarquias mais ricas. Povão, como é que está? Não está. O povão está sem saúde, sem educação, na miséria, passando por imensas dificuldades. Então, não é à toa que é nesse período de 1894 a 1930 que vão acontecer grandes revoltas no Brasil. Então, a gente vai ver revolta da vacina, revolta da chibata, guerra de Canudos, guerra do contestado, e por aí vai. Então, é nesse período. Por quê? Porque o povo, gente, estava passando fome, o povo estava passando necessidade, enquanto essas oligarquias aí só estavam lá querendo os benefícios para si e ficar no poder. No contexto econômico, o que acontecia com o país? Então, vamos dar uma olhadinha. Durante esse período da República Velha, nós vamos ter aí o primeiro surto, vamos dizer assim, industrial no Brasil. Então, é nesse período aí que vão nascer mais indústrias. Então, o Brasil era um país totalmente agrário, com sua política praticamente voltada para o café, mas aí, né, o café começa a dar sinais de crise e muitas pessoas vão começar a investir na indústria. Então, eu quero que vocês dêem uma olhadinha nesse gráfico. No ano de 1907, então estou falando aí no iniciozinho da República Velha, o Brasil tinha 3.258 indústrias, né, com 149.018 operários.
Aí, 13 anos depois, que não é muito tempo, 1920, o Brasil tinha 13.336 indústrias, 275.512 operários. Então, o que a gente pode concluir comparando os dados dessa tabela? Aumentou as indústrias e os operários, né, em pouco tempo, assim. Ótimo, muito bem. Que em pouco tempo aumentou muito o número de indústrias e o número de operários. Então, vamos lembrar aí que estava no período da escravidão, e quem trabalhava naquelas fazendas de café, colhendo café de graça, era o escravo. Aí, gente, foi proclamada a abolição da escravidão, e aí o que o governo vai fazer? Ele vai incentivar vir pessoas, os imigrantes, para vir trabalhar no Brasil. E nesse período, é o período nascente da indústria. Então, muitas dessas pessoas, os imigrantes, eles vieram, trabalhou no campo, mas a grande maioria foram direcionados para a indústria, né? Então, assim, cresce muito o número de indústrias e de trabalhadores das indústrias. Então, que fatores explicam o fenômeno mostrado na tabela? Então, os fatores são... agora, as pessoas deixam de investir apenas no café, né? E passam a ver um outro setor aí, que é o setor econômico, mas tem um fator muito importante, que é, gente, a questão da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial inicia em 1914. E aí, o que acontece? O Brasil importava quase tudo que era industrializado. Mas agora os países europeus estavam em guerra, então não estavam produzindo muito. Então, o Brasil teve que se virar e produzir os seus próprios produtos, né? Então, foi um outro fator que permitiu que o número de indústrias crescesse no Brasil nesse período da República Velha, certinho? Então, o que vai acontecer nesse período também? O país vai se modernizar e urbanizar. Então, vamos lembrar, é um período que muita gente está saindo do campo, vindo para as cidades, vindo em busca de emprego nas indústrias recém-criadas, né? Então, automaticamente, as cidades também começam a se transformar. Indústrias são construídas, casarões são demolidos e tudo mais. Então, vai haver esse processo de modernização e urbanização, que ocorre junto com a industrialização, né? Então, vai crescer muito o número de cidades, né? Muita gente sai do campo, então a população, há um aumento da população nas áreas mais periféricas, porque muita gente sai da zona rural, mas não tem uma estrutura, né, para chegar na cidade de habitação, então muita gente vai para as periferias, né, para os lugares mais afastados. Nesse momento começam a surgir também as favelas, né? Nesse período também, junto com esse processo de industrialização, para transportar tanto as mercadorias quanto os trabalhadores de um lugar para outro, é incentivada a construção de ferrovias, né? Então, o desenvolvimento da linha férrea no Brasil, ela vai ganhar uma expansão. Surgem indústrias que passam a compor a paisagem, né, do centro, né, principalmente de São Paulo, e a implantação do sistema de energia, né? Então, principalmente em São Paulo, foi a chamar a Light, né? Era a empresa de energia paulista. Na imagem aí, a gente tem um bonde elétrico, né? Então, esse aí não é nem o trem, as linhas férreas eram mais para transportar as mercadorias, e nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal, surgiram aí os bondinhos, né? Os famosos bondes elétricos. Então, vamos lá, mais uma perguntinha. O Estado brasileiro que se industrializou primeiro no Brasil foi, letra A, Minas Gerais, Paraná, ou B, Paraná, C, São Paulo, ou D, Rio de Janeiro? Qual foi, gente? Primeiro estado que se industrializou? São Paulo. São Muito Paulo. bem.
Parabéns, pessoal. Muito bem. São Paulo, né? Letra C. Então, a indústria café, o café antes era o principal produto de exportação do Brasil, né? Principalmente do estado de São Paulo. Consequentemente, muita gente em São Paulo tinha mais dinheiro, né? De certa forma, são os primeiros também a investir nas indústrias. Então, assim, outros estados também se industrializaram, mas o primeiro e que se industrializou mais foi São Paulo. Então, é lá também que vão surgir os primeiros conflitos de trabalhadores, né, exigindo melhores salários, melhores empregos. Então, vocês acertaram, parabéns, letra C. A outra, qual a alternativa não, viu? Só tem uma, que não apresenta uma mudança implementada pela Constituição promulgada em 1891, a qual consolidou o regime republicano no Brasil. Então, essa perguntinha aqui é referente à aula passada, tá bom? Só para ver se vocês estão ligados mesmo. Então, tinha uma atividade lá, a gente falou da Constituição. Então, qual é a delas aqui? Qual é a única que não apresentou uma mudança, né, que foi implementada pela Constituição? Letra A, voto universal masculino e feminino. Letra B, federalismo. Letra C, divisão dos 3 poderes. Letra D, separação entre a igreja e Estado. Vamos lá? Qual dessas que não apresenta mudança? Então, 4 aí, a Constituição promoveu. Apenas uma que não. Qual foi a letra? Pode falar. Se você estiver colocando no chat, eu não estou ouvindo. Muito bem. Por quê? É a letra A, tá certo, né, gente? Lembra que na Constituição ficou estabelecido, de 1891, ficou estabelecido que o voto era universal masculino apenas. Mulher ainda não tinha direito a voto, não. Parabéns, né? Então, naquela Constituição estabeleceu o federalismo, ou seja, os estados, eles tinham mais autonomia, o poder foi dividido e separou a igreja e Estado. Então, letra A, vocês acertaram, né? Então, como eu disse, nesse período aí, republicano, né, vai acontecer esse processo de urbanização, modernização e também a imigração. Então, por que levou as pessoas a saírem da Itália, da Espanha, sei lá, de outros países da Europa a virem para o Brasil, né? Por que muita gente sai lá da Europa, considerado, né, o continente, sei lá, mais desenvolvido, culto, etc., sai e vem caçar no Brasil. O que essas pessoas vêm caçar aqui? Então, muita gente, a grande maioria, gente, vem em busca de uma vida melhor. Primeiro, a Europa estava passando por um problema muito grande, que era a Primeira Guerra Mundial. Mas muitos já estavam vindo antes da Primeira Guerra, porque lá já estava em crise, as coisas já estavam ficando difíceis, né? Outra coisa, o governo brasileiro financiou a vinda de muitos imigrantes. O que significa isso? Significa que o governo brasileiro pagou as passagens, alimentação, prometendo que quando eles chegassem aqui, eles iam ter emprego, ia ter moradia, ia ser as mil maravilhas. É claro que não foi isso que aconteceu, né? Mas o governo brasileiro facilitou muito a vinda de imigrantes. Por que facilitou? Porque o Brasil estava precisando de mais mão de obra para trabalhar tanto na indústria quanto na agricultura. Então, o governo vai financiar isso. E também, gente, o governo vai utilizar a questão do branqueamento. Assim, olha, nós temos muito negro no Brasil. Então, era aquela teoria do branqueamento racial. Olha, se a gente trazer muitos brancos europeus para cá, o que vai acontecer? Daqui a 100 anos, nós não vamos ter mais negro no Brasil, né? Então, era aquela questão preconceituosa. A vinda de imigrantes foi incentivada principalmente pela elite brasileira, que acreditava que o branqueamento da população ia dar acesso ao conjunto das nações civilizadas. Então, olha, o povo europeu é civilizado. Aqui no Brasil, a gente só tem descendentes de ex-escravos. Vamos branquear o Brasil. Então, é essa teoria eugenista e racista que predominou no Brasil e que a gente traz essas consequências até os dias atuais, né? Então, olha essa imagem. Observe essa imagem, gente. O que está ocorrendo nessa cena?
Vamos lá, vamos descrever? Tô quase encerrando essa aula, né, gente? Então, vamos lá. A gente tem uma mulher, essa mulher que está em pé, o que é, gente? Branca ou negra? Negra. Uma mulher negra. Como é que ela está com as mãos? Parece que ela tá orando. Parecendo que está orando. A mulher que está sentada com a criança, ela é o que cor? Ela é branca, né? É branca com traços mais para morenos, né? O homem que está sentado com as pernas cruzadas. Nem jeito. Oi? Nem jeito que a mulher não. Só um minutinho aqui. Estão conversando. Então, vamos lá, né? Ele é branco também, possivelmente um imigrante. E o filho, gente, é preto ou branco? Branco. É branco, branco. Branco, muito bem. Então, esse quadro, ele se chama Redenção de Cã, né? É uma pintura de Modesto Grosso. O que ocorre na cena apresentada? Então, assim, qual é a mensagem que o artista está transmitindo? Então, é como se a mãe da moça, né, ela tivesse agradecendo a Deus pelo fato do neto ter nascido branco, né? Então, essa miscigenação aí, né, do branco com o negro, que o menino nasceu branco. E por que ela está agradecendo, gente? Porque era muito difícil ser negro nesse período no Brasil. Porque mesmo que não existia mais escravidão, o preconceito era imenso. Porque o negro, agora, para ele conseguir um emprego, ele tinha que tentar viver e ser como um branco, né? Então, o preconceito era muito grande. Então, a gente vê aí, a avó negra, cuja filha mestiça está agradecendo a Deus pelo fato do neto ter nascido branco, né? Isto é por ter a cor da pele do pai dele. E por isso essa criança, mais tarde, não sofreria o racismo, né? E o preconceito. Então, a intenção do artista desse quadro aí é mostrar que a criança branca, olha o nome do quadro, Redenção de Cã. É como se a criança branca veio redimir a família da cor negra, né? Então, segundo ela, em 100 anos, né, a teoria racial que eu falei para vocês, a população brasileira seria totalmente branca, por meio da miscigenação, e assim os negros iam desaparecer das terras brasileiras, o que foi uma teoria completamente racista e fora, né? Então, hoje ela já foi desconsiderada. Então, vamos lá. Se, por um lado, a política de imigração buscou suprir a falta de mão de obra para as lavouras de café no interior paulista e para colonizar regiões onde havia pouca presença de brasileiros, por outro lado, a supervalorização da imigração cumpriu um papel muito mais nocivo, muito mais prejudicial, que era de embranquecer a população brasileira. Qual é a ideia que está por trás desse branqueamento, gente? Qual a ideia que está por trás da política de branqueamento? É o racismo, né? Então, aquela ideia de que havia raça, né? De que afirmavam que tinha uma raça superior. É como se a raça branca fosse superior à raça negra. Então, é a teoria racial do século XIX que serviu para justificar a dominação europeia sobre o mundo. Então, eles fizeram vários estudos, né? Eu até trabalhei isso com algumas turmas do ano passado. Mas aqui, ó, só para vocês terem uma noção aí do quanto de imigrantes chegaram no Brasil nesse período da República Velha. Então, esse gráfico aí, ele aponta o número de imigrantes que chegaram em nosso país nesses anos. Então, só para vocês terem ideia, o pico, ou seja, o ano que chegou mais de 1.200.000 imigrantes, foi entre 1890 e 1899, né? E aí cresceu durante todo esse período da República Velha, certo? Então, para a gente chegar aqui nos finalmente. Não falei quem eram que veio para o Brasil, mas vocês podem chutar aí pela lógica de vocês. Identifique a alternativa que não corresponde ao grupo de imigrantes preferidos por serem brancos e católicos pelo governo brasileiro. Então, o governo brasileiro incentivou a vinda de vários imigrantes, mas os preferidos deles eram 4 dos que estão aí. Tem um que ele não preferia, não queria. Quem era? Letra A, italianos. B, portugueses. C, espanhóis ou D, chineses?
que vocês acham? Chuta aí. Nosso português não, Letra A. Matouro. Não, Letra B, da? também não. É o chinês, pô. Isso, muito bem. São os chineses, né? Porque italianos, portugueses e espanhóis eram brancos e católicos, né, gente? Não, os chineses não. E os chineses não, né? Olha, imagine aí, até hoje existe preconceito contra a China, né? Imagina aquela época, porque entre os chineses havia preconceito, sim. Então, pessoal, é isso aí. A aula se estendeu, conversei mais do que devia, né? Já passou do nosso horário, né? Ou não?